Bom dia, meus irmãos e amigos da Casa de Renovação Irmão Ramon, do nosso canal, de todo o Brasil, de toda a Bahia, do mundo, que estaremos todos aqui reunidos para falar desta nossa live domingueira, desse círculo de palestra da Casa de Renovação Irmão Ramon. E hoje estaremos dividindo a tela com o nosso querido irmão Agenor, que será o nosso anfitrião da manhã de hoje. Agenor, muito obrigado pelo convite. Nossa irmã Nélbia e o nosso irmão João estão num outro evento e pediram para que o nosso irmão Agenor pudesse dividir essa tela conosco. Bom dia, meu irmão Agenor, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido Rogério. Prazer é todo meu, né? Agora, não sei, é uma responsabilidade grande de assumir a tarefa daquele casal querido, né? Vou tentar fazer o máximo, viu? Eu que agradeço a vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo ou irão nos assistir, né? Mas vou me esforçar ao máximo para que eu possa corresponder àquele casal 20 maravilhoso que eu tanto também amo e gosto, e aprendi a gostar. Muito bem, Agenor. Nós que ficamos agradecidos pelo aceitar esse convite do nosso trabalho. E nós queremos aqui já deixar registrado 3 casas espíritas nesse trabalho. A Casa de Renovação Irmão Ramon, o Abecedário, não é isso, meu irmão? Divino. O Abecedário Divino Miguel Calmon. de Miguel Calmon, Bahia. E nós vamos ter também o Fraternidade Trabalho de Muritiba, que é a nossa palestrante Enia. Mas sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Agenor, para que ele possa fazer a nossa leitura edificante da manhã de hoje e a nossa prece de abertura. Olha, antes de fazer a leitura, eu também vou lhe dizer que eu estou em Miguel Calmon, mas não estou desvinculado do Ceareiro do Bem, não, viu? Pronto, Ceareiro... 4 casas espíritas aqui e mais o Ceareiro do Bem faz parte da minha vida também, viu? E como faz? Aí, ó que maravilha. Ceareiros do Bem, um abraço para todos vocês, meus irmãos. E mais uma casa espírita também aqui representada nesta live. A Casa Espírita Bezerra de Menezes Barreiras, ao qual também faço parte dessa casa aqui maravilhosa em Barreiras. Vocês, um beijo no coração, que também estão em trabalho no domingo de hoje com o nosso irmão Theo, lá na Casa Espírita, numa palestra presencial. Um abraço lá para todos vocês que vão assistir depois. Agenor, é contigo. Vou fazer a leitura. E todos os irmãos do Ceareiro recebam esse abraço fraterno desse trabalho de hoje. A leitura de hoje vai ser Serviço e Inveja, de Emmanuel, que ele tirou do capítulo 1 da Carta aos Coríntios, de Paulo, capítulo 13, versículo 4. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Aí vem serviço e inveja. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próximo. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição, antes dele. Expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspira a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa.
façamos a nossa parte. Está em um Reformador de abril de 1961, página 76. É um texto publicado em Palavras de Vida Eterna, né? E a edição Comunhão, a editora Comunhão Espírita Cristã. Então, meus amigos, com essa mensagem, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a tua solicitação, teu amparo, e dos amigos espirituais das casas aqui presentes, para que nós possamos irradiar os nossos pensamentos em benefício da nossa irmã Enia Costa, que irá fazer a palestra nesta tarde ou nesta manhã de domingo, onde iremos, Senhor, conhecer as estações necessárias que hoje ela irá nos apresentar. E assim, o anjo guardião, o anjo protetor da nossa irmã, ilumine tua mente, teu coração, para que possa dar esse recado para nós hoje, nesta manhã chuvosa aqui em Miguel Calmon. Não sei a vocês. Então, Senhor, em teu nome, em nome da equipe espiritual, pedimos a permissão, o desejo de ouvir a nossa querida irmã Ene. Teu amor, a tua misericórdia, a tua presença seja constante em nossas vidas. E a paz e a misericórdia, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja, meu irmão Genô. Muito obrigado. Nada. Sem mais delongas, minha querida irmã Enia está aqui conosco, dividindo essa nossa tela. Seja bem-vinda, Enia. Muito obrigado pelo convite. E, como eu disse, a condução hoje é do nosso irmão Agenor e vocês estão conosco. Enia, bom dia mais uma vez, querida. Prazer em revê-la virtualmente, mas é sempre bom estar contigo, né? Quando nós estávamos em Santa Amaro, estávamos presenciais, mas virtual também é como se estivéssemos próximos, né? Porque cada um está dentro do seu canto, né? Mas estamos próximos, ligados em coração e em pensamento. E aí a nossa irmã Enia, que todos nós conhecemos, essa simpatia, né, que transmite para nós com suavidade, todas as vezes que ela nos apresenta uma palestra, a gente sai encantado. Eu pelo menos, assim vejo, e acredito que Rogério e vocês. Então, quem é a nossa irmã Enia? É uma trabalhadora voluntária da Casa Espírita Fraternidade e Trabalho, né, de Muritiba, em que muitas vezes já tivemos lá fazendo visita naquela casa brilhante, que deixamos muitos amigos lá. E aí, Enia, o seu tema de hoje é muito relevante. E eu particularmente, estou muito curioso para querer entender o que é estações necessárias, né? Mas vamos aqui agora pedir a permissão do Mestre Jesus que clareie tua mente e teu coração, minha irmã. Seja bem-vinda à Casa de Redenção, irmão Ramon, a Casa de Renovação, irmão Ramon, a CRI. Estamos aqui. Lhe absolve, lhe abraça com muito carinho. Né? Sinta-se abraçada pelo casal amigo que nós todos gostamos. Seja bem-vinda, a palavra é tua, minha irmã querida. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês. É uma casa querida que conheci pessoalmente, mas eu deixo um abraço especial para este casal, que a gente chama mais de que 20, mais de que 10, mas que são incansáveis diante de todas as estações que passaram e permanecem inteiros, integrados e envolvidos com o movimento. Um abraço a todos os internautas que já estão presentes. Eu deixaria um abraço já para nossa amiga e irmã do Fraternidade lá de Castro Alves, Adelita Santos, Costa Santos, que está presente aqui. Eunívia também do Ceareiros, que está aqui junto conosco. Daniel Lírio, Joilma Prazeres, todas essas pessoas, Sirlene Dória, que está aqui junto conosco. Então, sintam-se abraçados, sintam envolvidos. E eu evoco neste momento o Espírito Emmanuel, que é a nossa inspiração dessa manhã, e evoco também a nossa querida amiga, um espírito que eu tenho muita afinidade, para que ele esteja junto conosco, essa professora envolvida com as vibrações de Santa Amaro, para que tenhamos esse envolvimento, que é a Amélia Rodrigues,
esteja presente, nos inspirando, nos envolvendo nesta manhã. Então, sintam-se todos abraçados, todos envolvidos, para que tenhamos uma manhã extremamente significativa e salutar. Que possamos sair daqui mais envolvidos e determinados, compreendendo que estação eu me encontro, que estação eu devo buscar para melhor me sentir diante dos intempéries da vida. E são essas e outras coisas que nós vamos estar tratando nessa manhã. O tema já foi dito e já está posto. Não trago nenhuma novidade. Não trago nada também de que do simples e até os mais estudados, até os mais letrados, possa compreender. Porque a linguagem de Cristo é simples e ela é muito mais imperativa quando colocamos ela em exercício prático da nossa vida. Então, estações necessárias é um mimo que caiu nas minhas mãos no momento exato, no tempo certo. E aí eu agradeço a esse casal, né, que me escolheu para poder tratar desses assuntos. E como falava Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Em síntese, há tempo para tudo. O bom saber que tudo é um estar e que nada é permanente e que nada está pronto e acabado. Tudo está em ebulição e, ao mesmo tempo, em organização. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, nos afirmam de que é necessário até a destruição para que o novo venha. Para entender melhor as estações necessárias, é importante pensarmos o seguinte, que há diversos modelos mentais no mundo. Vários, diversos. Para que a gente possa compreender, de fato, de como o trabalho de redenção se processa, é importante internalizar que todos nós somos diferentes. Sentimos, pensamos e agimos diferente. Porque temos histórias diferentes. Temos vivências diferentes. Temos evolução diferente. Então, não há embate. Há diálogo. Há compreender os ventos das marés e as estações que aquela pessoa está passando. Porque, na verdade, nesses diversos modelos de crer que está num trabalho de redenção, é importante entender que uns pretendem a isenção das dificuldades. E eles preferem as cerimônias exteriores, colocar um altar bonito, oferecer a sua oração, cuidar de todos esses detalhes exteriores. Tem um outro modelo mental que, na verdade, eles acreditam na plena identificação com o céu. E esquece dessa vivência real daqui, que tão somente é necessário para a enunciação, de fato, de alguns hinos. Se eu exortar hinos, eu estarei em pleno gozo da realização desse céu. E é necessário a gente entender. Mas há uma enorme porcentagem de outros modelos mentais que crê intimamente de supremas revelações. E eles vivem esperando que o Espírito Santo, que um benfeitor espiritual diga, afirme alguma coisa na vida deles. E que apenas pelo fenômeno não dá para poder tratar de que uma estação de crescimento e para execução real da vida de redenção já aqui na Terra. E para que a gente possa entender melhor, como traz Emmanuel, tudo que eu vou tratar aqui vai estar no livro Pão Nosso, que é um livro maravilhoso para ser lido em doses homeopáticas, ou aquele mais sedento pode ler ele completo. Mas eu acho bem interessante numa manhã de domingo, ou na introdutória do seu Evangelho no Lar, tudo isso uma forma de fazer você refletir
que são lições curtas, profundas, mas de uma iluminação para a alma muito significativa. Para Emmanuel, nesse livro, como ele traz as estações necessárias, ele diz o seguinte, que tudo isto constitui uma preparação valiosa, mas que não é tudo. Nem aquele que canta, exorta hino, nem o que coloca o seu altar, nem aquele mesmo que aguarda um diálogo, uma sugestão do plano espiritual. Ele diz que é importante, que é significativo, que é valioso, mas o que na verdade traz de maior grandeza para a alma é um esforço iluminativo para o interior. Olha o convite de Emmanuel nessa manhã para a gente. Ele diz, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. É necessário um mergulho interno. É necessário despertar a consciência para que se possa, dentro desse processo de despertamento do espírito, compreenda as estações, saber que são processos e não são nada estabelecido. Leon Denis, quando fala a respeito desse despertar da consciência como um processo de crescimento do espírito, todos nós conhecemos esse clássico, como eu disse, eu não trago nada novo, né? E para quem não conhece, fica sabendo agora. Ele diz assim, ó, que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal e desperta no nominal e sublima-se no angelical. Processos, estações. Talvez já sentimos a sensação desse estar preso, duro, dormindo como uma pedra. Já passamos também nessa sensação de se fazer fotossíntese, provocar gás carbônico, liberar oxigênio, como um vegetal, tilintintar no vai e vem dos ventos. Também já tivemos na sensação de puro instinto, reserva, defesa, ataque. E nós estamos, neste momento, como seres humanos, em pleno processo evolutivo de despertamento de se ser inteligência. Ao recebermos nesse processo nominal de sermos, usar a inteligência, que é esse atributo do espírito, nós estamos em plena sensação, despertando os sentimentos mais nobres de autoiluminação. A sublimação angelical, ela está em processo. Ela também é uma estação de estar. Nós estamos seres encarnados, mas seremos seres iluminados, porque a perfeição chega para todos nós. Sócrates já era esse espírito atento, desperto para o conhecimento de si mesmo. Não dá para fazer autoiluminação, pessoal, se a gente não tiver esse processo de internalização, de esquecer as influências externas e compreender que sou, o que faço aqui, porque passo por todos esses processos, porque me dói a alma com a ingratidão, com a dor física, com a doença física, com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico. Por que eu? Porque perdi meu filho? Porque meu esposo abandonou? São eventos atuais que têm abatido os seres humanos. Mas o bom de tudo isso, que são estações de crescimento, que são estações de processos. Quando Sócrates, lá na pergunta 919, nos convoca para poder pensar, refletir, e quando se pergunta qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar e resistir ao mal, é um clássico. Conhece-se a ti mesmo. Não creia na crença limitante do que outro diz do que é você, que ali não é sua essência, é seu comportamento.
O que o outro diz, ah, mas é arrogante, ah, tem um narizinho empinado, ah, mas ela é intolerante, ah, ele é inquieto, ele é áspero, ah, ela é amorosa. É um comportamento que está sendo burilado, mas a essência é muito mais superior, por causa dos desafios que a própria vida tem. Nós vamos encontrar um espírito amoroso, que eu tenho muita afinidade, chamada Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus. É bem interessante quando ela fala e ela trata do conhecimento de si mesmo. Ela fala que o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, o incessante esforço de superação das imperfeições, a busca pela vida eterna é a própria saúde integral. Olha que significativo. Você conhecer a si mesmo, você evocar as suas sombras e as suas capacidades e habilidades, é um processo de estar saudável. E quando a gente fica só exteriorizando o feio, não o belo, ou só apresentando para o outro a nossa parte ainda equivocada, estamos adoecidos. Estamos ainda com essa sensação de que estamos no obscurantismo de nós mesmos. E aí ficamos vulneráveis para que o outro, muitas vezes equivocadamente, faça uma leitura de nós que é um mero estar e não é ser. Porque, na verdade, a nossa essência é divina. Pedagogicamente, se fôssemos enquadrar o que Herculano Pires nos chama de educação integral, ele diz que, como está no próprio Livro dos Espíritos, que é um manual de educação integral, na verdade, para todos nós. Eu, pelo menos, eu tenho assim, é meu livro de cabeceira, é o meu preferido. E ele diz assim, essas 1019 questões, que elas devem ser lidas homeopaticamente, mas aqueles mais interessados, que querem conhecer de fato, valendo dentro desse processo todo, ele diz que a educação integral oferecida lá nesse livro, à humanidade, na verdade, é uma formação moral e espiritual na escola da Terra. Eu acho isso belo de Herculano Pires. Ver o Livro dos Espíritos como lições diárias, como orientações diárias para a formação moral e espiritual na escola da vida. Não dá para ser só carne. Não dá para ser somente, na verdade, aquilo que é visto e que está posto. Que talvez a nossa lente também esteja deturpada, embaçada daquilo do outro. Porque todos nós temos o belo e o bom. Todos nós temos condições de melhorar também. O que foi, se foi. O que é, está. E o que poderá ser, está por vir. Nós podemos também trazer um outro representante de que foi um estar e hoje brilha como estrela maior e agora já está reencarnado, né? Lá em São Paulo, já está quase um adolescente, o André Luiz, e ele diz que a doutrina espírita, na verdade, ela expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma nos padrões do Divino Mestre. É fácil enquadrar a alma nos procedimentos do Divino Mestre? Sim, quando tem o esforço, o desejo. Mas entender é significativo de que ninguém muda de uma hora para outra. Nem nenhum espírita, nem nenhum outro representante religiosa estamos prontos e acabados. Porque como o próprio André Luiz diz, que a educação da alma é a alma da educação. Não adianta pensar de que levantei a mão, aceitei Jesus Cristo como Salvador, exortar hinos, colocar os altares, ou até mesmo esperar uma comunicação dos espíritos, ou conhecer um pouco básico da doutrina espírita, que estamos salvos e que temos o reino dos céus aqui na terra já instalados. Muito pelo contrário, é o despertar dessa consciência para esse olhar de fora. A gente não pode conhecer os detalhes do consciente.
mas o conhecimento reflexivo das coisas e da atividade mental que cada um de nós temos é acessível ao próprio sujeito buscar. Porque tudo que vem de fora pode estar deturpado. Mas quando nós paramos para poder fazer um mergulho dentro de nós mesmos e entendermos que estamos e não somos, e Joana de Ângeles nos convida para poder vivermos melhor com os outros e conosco mesmo, é sabermos que somos espíritos, estamos seres humanos. A nossa essência é educarmos espiritualmente. É para vivermos nesse plano espiritual que nos aguarda e que ele pode ser iniciado aqui na Terra. É necessário educar para o espiritismo? Não. Kardec nos convida, na verdade, para os espíritos que nos escutam nesse momento, ele sempre enfatiza que nós espíritas não deveríamos fazer proselitismo e muito menos violentar consciência, como fala o próprio Agostinho. Mas no relacionamento com as pessoas não espíritas, o educador espírita, olha, ele sai da posição de cristão, de crente, ou até mesmo só no foco religioso, e passa para ser um educador espírita a exercer a tarefa sem impor as nossas convicções. São essas estações de diversidades e de modelos mentais que nós precisamos compreender, que às vezes você dá uma tarefa a outro que ele não está pronto. E você exige dele responsabilidade, autorresponsabilização, de tempo, ações que ele próprio ainda não tem condição de dar. Então, saber que o outro também é estação é significativo para viver melhor, porque o estado evolutivo de cada um é que nem a maré. A influência da lua, magnânime, majestosa, mas ora as marés estão como? Ora está em baixa, daqui a pouco ela está plena, cheia, daqui a pouco ela, nesse vai e vem de crescimento, a lua é imperiosa. É que nem Deus. Ele é imperioso, misericordioso, não julga, não condena, não é raivoso, muito pelo contrário. Aí vem Jesus, é por isso que a lua também sofre essa influência. É um vínculo, né? É uma veia. E aí ela também sofre, ora está cheia, ora está nova, ora todas essas estações, elas também passam por esses fenômenos naturais da própria natureza, não é isso? Necessário, na verdade, entender que todos nós temos condições de autotransformação. Sem esperar que o outro diga, sem esperar que o outro fale, sem esperar do outro alguma validação. Porque o que impede muitas vezes entendermos que somos estações é quando nós aguardamos que o outro nos valide dizendo o que é certo e errado. E o livre-arbítrio que nós temos e que a doutrina espírita nos convida a refletir é nos autoconhecer, para perceber a nossa limitação até onde a gente deseja chegar. Isso é fácil falado, isso é fácil dito, exposto aqui para todos vocês. O desafio é a vivência. Porque se formos nos colocar, como traz Emmanuel nessa proposta da leitura de hoje, ele traz o Pedro como um referencial de que somos estações. Olha só, Amélia Rodrigues fala de Pedro em uma candura e uma doçura fora do comum. Ela coloca Pedro, primeiro que ela não chama Pedro agressivo, chato, grosso, como assim poderíamos falar com alguém bem íntimo nosso. Amélia Rodrigues era um espírito tão amoroso, continua sendo, um espírito tão amoroso, tão cuidadoso, que ela fala de Pedro, que chama Pedro de impetuoso. Olha que doçura. Mas, na verdade, o olhar são dela, o olhar de acolhimento dela, que era grandioso, ela chama Pedro de impetuoso, mas ela, na verdade, sabe que na essência de Pedro era isso já, mas que ele apresentava comportamentos de um sanguíneo, ciumento, raivoso, tinha uns ímpetos muito fortes, mas alguém superior deixou de investir em Pedro?
Pedro teve essa estação, ciumava de Maria, brigava, reclamava, dizia que Jesus priorizava ela, brigava com a sogra, tinha maior dificuldade de lidar com a sogra, e quando a sogra adoeceu, ele foi esse que debruçou-se de cuidado. E quando conheceu Jesus de fato, quando Jesus burilou a sua alma, mostrando as capacidades de Pedro, e quando Pedro também teve o seu ato de culpa, de tristeza, quando negou o próprio Cristo, depois de ter vivenciado e sentido isso, e sentiu Jesus na alma. Olha quantos Pedros nasceram só nesse processo de viagens e andanças com Jesus. Negou, curou, manteve a obra, se auto-melhorou, porque Pedro sofria porque era agressivo. Pedro sofria porque ele queria defender Jesus mais do que todo mundo. E no momento crucial da sua vida, para dar um testemunho gigante, Pedro nega. Nunca vi este homem. Não o conheço. E depois sofre amargamente na culpa, na tristeza de si mesmo, na solidão, porque quem sofre culpa fica na solidão do alto açoite, errei, pequei. Não, você aprendeu em uma estação trevosa. Você aprendeu numa estação dificultosa. Você aprendeu porque foi feito através daquela dor para você parar para pensar. Agora eu vou falar de coração para coração. Quem sofre é preciso parar para pensar. Veja o que é que lhe incomoda neste momento agora, meus irmãos. E pare para pensar. O que é que eu posso tirar de significativo desta dor? O que é que eu posso fazer grandioso do lado contrário? Porque não é punição. Em algum momento da nossa vida, escolhemos alguma coisa equivocada. Como somos seres do universo, em alguma estação de uma encarnação qualquer, ou até mesmo nesta existência agora, tivemos algum equívoco, porque o nosso vasto programa de transformação essencial, na verdade, é a autotransformação. E se Pedro foi capaz de fazer isso, como uma pessoa raivosa, agressiva e violenta, porque ele, quando Jesus convidou Pedro para poder tirar a violência, encerrar nessa existência a violência das suas mãos e dos seus comportamentos, disse assim: Pedro, ponde a espada, a bainha. Ou seja, chega de violência. Deixa o Pedro novo nascer. E Jesus pergunta muitas vezes a Pedro, com a sua sensibilidade mediúnica, pergunta: Pedro, que dizes que eu sou? E naquele momento, todos aqueles que estavam atarantados, mesmo até o mais amoroso como João, não soube dizer a Jesus que, na verdade, Pedro tinha sentido e tinha visto que era filho de Deus. Que essas estações das nossas vidas, de fato, ela passe por um processo que não venha nos atormentar. Porque viver não é tão complicado assim. Mas é necessário que esse processo, como traz o Livro dos Espíritos, é uma trilha que a gente precisa caminhar. Então, olha, eu vou falar agora amorosamente. Expiar erros do passado é caminho de dor. Repará-los, a senda do amor, sendo a segunda opção a ideal. O passo inicial até a gente chegar ao arrependimento. Arrepender, na verdade, é avaliar as próprias ações, o que exige a tomada de consciência de nós mesmos. É um processo fundamental de autolapidação. Então, nada de depreciar-se, nem muito menos ficar na cama porque errou, porque um dia você se equivocou. Toda alma tem perdão. Toda alma recomeça. E aí, como Emmanuel traz das estações necessárias, eis a estação. Essas são as estações necessárias para que a gente possa prosseguir. Erra, se perdoa, se arrepende e volta, começa novamente. É necessário, se cada um daqueles que Jesus encontrou, ele tivesse
ressentimento, porque ou não cumpriu a sugestão que ele deu, ou muitas vezes cumpriu e ele enobreceu, talvez a obra não ficaria viva até hoje. Então, é indispensável para a realização de entender as estações na nossa vida, é que ninguém atingirá de vez a eterna claridade de estar perfeito na Terra. Antes de tudo, é imprescindível, pessoal, que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta. Converter é entusiasta, é sair de dentro, a fim de você alcançar, nesse momento, o refrigério da presença do Senhor nele próprio. É a gente se auto-reconhecer. Eu sou o Filho de Deus. Eu estou imperfeito, mas eu sou filho de Deus porque eu sou um espírito que está em processo evolutivo. Todos nós, como diz Chico Xavier, nós vamos evoluir desidratando pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas de sofrimento. Aí a gente escolhe. Ou a gente trabalha desidratando para poder suar bastante, ou a gente chora, como Chico Xavier dizia, embaixo do chuveiro e saímos sorrindo para a vida. É necessário, porque quando os espíritos perguntaram: olha, eu estou perdido, Kardec, como é que eu posso? Quem é que pode ter um referencial para que eu possa ser mais perfeito já aqui na Terra? Porque quem foi que os espíritos apresentou? Foi algum desses pobres está? Foi o pobres está que nunca passou. Tem mais de 2000 anos e esse pobre está nunca passa. E ele atende a todas as estações e todas as gerações. Quando lá na questão 625 se pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, ele nos convida para um verbo significativo na tradução de Saião, que ele diz assim, olha, vede Jesus. Então, que a gente possa olhar Jesus com as lentes ampliadas, que a gente possa perceber Jesus numa garantia de quem somos, e aí trabalhar o ide e pregai. Se realmente a gente compreender a missão do Evangelho, nós vamos nos identificar a estação em que nós nos encontramos e as estações que estarás informando quantos serviços a gente deve fazer para levar o efeito é necessário e demanda investimento. Ou a gente desidrata, né? E aí a gente escolhe se fica chorando como criança, com medo de prosseguir, o medo até da morte, quando as provas mais fortes acontecem na nossa vida, mas a gente levantar e levantar-se todos os dias. Eu sou um filho de Deus. Porque Jesus, quando nós o aceitamos de verdade, para o despertar como um sol na nossa vida, como diz a própria Amélia Rodrigues, ele muda o nosso viver. E a gente não percebe muitas vezes. Eu, na verdade, convido vocês a seguir Jesus sem olhar para trás. Chega de retrovisor. Precisamos encarar o para-brisa como o norte da nossa vida e o nosso alvo é justamente o nosso Cristo. E precisamos compreender isso como missão superior na nossa vida. Porque, na verdade, quando ele encontrou aquele menino, vem e me segue, ele seguiu? Ele estava de luto, estava sofrido, desejava encerrar ali a sua vida, estava sem norte, mas ele não quis se desfazer do materialismo que o corroía naquele momento. Ele enterrava o pai, mas em compensação não quis abrir mão, de fato, das suas coisas materiais, como casas, bens. Isso também é estação, porque como os ventos fluem e as cadeiras sempre dançam, isso é uma linguagem minha bem pessoal que eu trato na minha vida, sem Jesus não somos e não teremos nada. Para que a gente possa se arrepender de fato de tudo aquilo que equivocadamente escolhemos, é preciso entendermos e nos convertermos, certo? Para que sejamos apagados os nossos equívocos e que assim a gente venha os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E é necessário que façamos isso. Porque o Cristo, na verdade, para a gente encerrar, não nos pediu muita coisa.
não nos exigiu que as pessoas escalassem Everest ou simplesmente fizessem grande sacrifício, como diz o próprio Chico Xavier. Ele só pediu um desafio maior, que ainda somos estações. Amássemos uns aos outros. É a estação que nós precisamos investir para poder sair dessa crisálida ainda dos ressentimentos, das mágoas, das tristezas, e nós caminharmos de fato para uma estação maior que nos convida de liberdade, de contentamento, de crescimento, de evolução, porque o Cristo nos convida todos os dias. Tem uma canção bem significativa que eu acho muito linda. O que passou, passou. De Cristo agora eu sou. Não teme nada, não tema ninguém, não tema as obsessões, que nós temos os nossos anjos da guarda para poder nos proteger. Não tema a sua mente, que é o nosso maior inimigo, porque fica de galho em galho entre culpas, ressentimentos, mágoa ou até mesmo ausência de indulgência. E é necessário, para que a gente possa libertar a nós mesmos, deixemos o outro seguir na estação que ele está, e nós precisamos escalar a nossa senda de evolução e de crescimento. Me coloco à disposição de vocês para que a gente possa estar caminhando aí, para que a gente possa reverter aquilo que doeu em bênção, em crescimento. Porque o problema do ser, do destino da dor, como o próprio Leon Denis nos traz, é porque nós estamos cristalizados somente na culpa. E essa culpa é um estar também, que nós somos centelhas divinas. Maravilha, maravilha, Enia. Eu vou lhe dizer, realmente esperava isso mesmo, essa reflexão séria, sóbria, compreensiva, para que a gente desperte, né, essa visão. Antes de nós passarmos para os nossos irmãos internautas, com suas perguntas, com as suas colocações, eu tomei nota aqui de uma coisa, Enia, que me chamou bastante atenção, uma palavra que você repetiu constantemente, que foi compreender. Compreender, compreensão. E aí é o seguinte, eu faço aqui dentro dessa reflexão, entender, eu quero compreender estações que você trouxe para nós, dentro da visão espírita, né? É uma coisa metafórica dentro do tempo, que a gente tem as estações do ano, mas eu trouxe aqui estações que é a representação dentro desse período, que cada um passa, e aí eu coloquei aqui dentro da ciência, que cada um passa e com características distintas, baseadas em padrões de variações. Então, essas variações eu coloquei entre parênteses, vicissitudes, que é a palavra que a gente tem na doutrina espírita, né, dentro desta compreensão. Aí eu lhe pergunto, Enia, compreender, fiz esse traço de união, dizendo o seguinte, é nunca desesperar, né, minha irmã? É nem desanimar à frente das provações, sejam elas quais forem. Então, essa palavra, que eu estou lhe fazendo essa pergunta, é justamente na lembrança de Emmanuel. Ele diz que a gente precisa, quando você trouxe compreender, me lembrei do que ele disse, é nunca se desesperar, é nem desanimar à frente das provações, sejam elas quais forem. E nós sabemos disso, que já passamos por situações difíceis e compreendemos a necessidade de suportar essas variações. E o que é que você me diz, minha irmã? Porque eu, particularmente, eu tenho a minha ideia, porque eu também já passei o meu bocado. Eu acho que todos nós estamos aqui, quando nós estamos nas nossas situações, que a gente vai fazer uma comparação, né? Um paralelo com o inverno, porque o inverno sempre é triste, sempre é terrível. Então, todos nós também temos o nosso inverno. E nesse inverno, essa frase de Emmanuel é muito importante, né? Nunca desesperar, nem desanimar. Quais forem as nossas estações? Me dá um esclarecimento tanto a nós quanto a quem está nos ouvindo, minha querida irmã. Muito obrigado. Excelente palestra. Tranquilo. Olha só, eu gosto muito da palavra compreender, porque eu penso, vou falar agora bem particular, eu penso que quando a gente passa pelo entendimento
da mente, de como funciona, que é o conhecimento, acaba desembocando num comportamento de aceitação. Compreender é aceitar mesmo o diferente. Porque a gente vem, às vezes, numa linha de tranquilidade muito grande. Daqui a pouco dá um revolto na nossa vida. O que acontece? Por que eu? Aí há uma tendência das fases do luto. Aí não acredita, depois fica raivoso, e depois xinga até Deus, aí depois vai compreendendo o processo que não é assim, que sobreviveu, que perdeu alguma coisa, mas sobreviveu, e depois ele acalma na aceitação. Pronto, eu não morri, não tem jeito, ou eu perdi alguém, mas já não tem jeito, eu vou compreender a viver com a lembrança, com a recordação, com o vazio, mas eu sei que algo em mim organizou e eu fui para a aceitação. Então, não desesperar é justamente isso. Saber que dentro desse processo de compreensão e aceitação e entendimento, como traz o próprio Chico, é necessário que a gente prossiga. Porque não vamos desistir da vida por causa da dor. Mas é necessário enfrentá-la e ter força para isso. E aí, quando passa esse processo do perdoar, se arrepender e reparar, é necessário também compreender isso como estação. Ninguém perdoa de uma hora para outra. Ninguém compreende um câncer de uma hora para outra. Ninguém compreende um transplante de uma hora para outra. Um diabetes de uma hora para outra. Uma doença coronária de uma hora para outra. Uma encefalopatia de uma hora para outra. Ninguém entende um filho Down de uma hora para outra. Algum problema mental. Um filho de espectro autista. São assuntos. Ninguém aceita uma depressão. Ah, mas eu sou de alma alegre e de uma hora para outra eu entristeci. Ah, mas eu não consigo ficar quieta, eu tenho uma síndrome das pernas inquietas, eu vou ruim o tempo todo, eu sou ansioso, eu fico querendo viver o amanhã e eu preciso passar pela fase do hoje, porque a noite não chega de uma hora para outra, eu preciso ter manhãs, eu preciso ter tardes, eu preciso ter noite e as madrugadas. Então, nós somos seres gregários, mas em compensação ciclópicos. E é por isso que, quando os espíritos, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, que vem para a Terra, nós precisamos primeiro sentir como criança, para que as impressões sejam registradas e principalmente as expressões de serenidade, de tranquilidade, de crescimento. E quando as mães orientam esses filhos para Deus, que não dá somente as escolas de conhecimento clássico, mas que não está somente outra língua, mas que ela também ensina o que é amar, o que é perdoar, que homem chora, que mulher também ela cresce, ela aparece e que ela trabalha, e tantos esses modelos que ficaram para trás e que é necessário porque o filho ético e o não ansioso e o não depressivo nasce no ventre. Nasce no ventre. E é necessário a gente compreender isso, porque há um equívoco hoje dessa ansiedade voraz de que esses filhos nasceram na escola. Não, eles nasceram nos lares. E é preciso a gente retornar para dentro de nós mesmos, reconhecer as nossas essências e que elas são divinas e que elas são poderosas e que elas são naturais, mesmo até quando desenvolvem mediunidade, às vezes quando são médios mais ostensivos ou não, ou até muitas vezes quando ele tem uma percepção de vida maior. Olha quem anda reencarnando nos últimos tempos. São crianças que falam 3, 4 línguas e que ela vem numa velocidade muito grande, porque a velocidade é pensamento. E ele vem, recebe um corpo limitado, que ainda se traduz, que se fala a linguagem, e ele vem numa velocidade muito grande de era de pensamento. E aí, para adequar essa criança ao mundo que ainda está nesse ciclo, nessa estação, o espírito vai ter que se readaptar. Ele precisa compreender como funciona este mundo para poder ele prosseguir justamente com essa forma de agir. Então, os espíritos hoje que estão reencarnando, eles vêm com essa dificuldade de dialogar. Por isso que eles falam menos, eles atuam mais, eles dialogam pouco, porque estão se adaptando ainda do retorno para cá, necessário. Ok, Que tem alguma... maravilha.
Muito bom. Que maravilha, Enia. Eu só tenho a agradecer a você, a Genô, você como nosso anfitrião também maravilhoso. Enia, você maravilhosa. Você sabe o carinho que eu tenho por você, o carinho que eu Obrigada. tenho por esse trabalho que você desenvolve, tanto no movimento espírita quanto na sua vida particular. Você é a nossa estação. Você é a nossa estação. Você traz essa colocação para a gente e a gente só tem a agradecer. Eu quero ler uma coisa que nos passou agora na sua live e eu não poderia deixar de registrar para todos vocês e para você especialmente, porque foi dirigida para você esse pensamento. São dois pensamentos. Um eu vou deixar particular para você após a nossa live, mas esse eu vou deixar público. Estações de amor, vento que nos leva, caminhos que tomamos. Sejamos na primavera a veracidade de nossas falas pacíficas. Sejamos no verão o galardão de coragem para mudar. Sejamos no outono o novo amigo que nos felicita na jornada. Sejamos no inverno o terno recomeço da vida venturosa, brilhante na terra como diamantes a lapidar. Tomás. Que lindo, lindo. Então, palmas fluídicas e eu deixo para você esse pensamento desse Excelente. companheiro de jornada Lindo. que Lindo. dirigiu esse pensamento para você. Manda para mim depois, viu? Mando sim. Agenor, vamos para o chat? Bora, meu irmão. Vamos para o Tô chat. Eu vou repassando aqui. agradecer aqui a cada um de vocês. A Adelita que nos deu bom dia. Vou chegar às perguntas. Tem perguntas. Vou pedir ainda que nos permita as perguntas, porque temos que sugar esse conhecimento, minha irmã. Queremos agradecer ao Nívia, que deu seu bom dia a todos, já sentindo falta da nossa live domingueira. A Adelita, que nos faz um convite, olha aí, dia 7 de maio, lá na Jornada Espírita de Castro Alves, que vai ser aí a abertura com o nosso irmão Marcos Machado, vai seguir com o nosso André Peixinho, e vai encerrar, não é isso, Enia? Encerrar Convido com... todos vocês aí, viu? Vai ser presencial, viu? Presencial. Castro Alves convidando a todos nós. A Daniela, que deu seu bom dia, a Joilma, a Eunívia, o professor Gena aí, agradecendo. Um beijo nesse coração, Eunívia. A nossa irmã Sirlene. Obrigado. Um abraço que deu bom dia a todos vocês. Salvador aí, o meu grupo de autoconhecimento. Oi. Sirlene também, a Genô, saudade. Também, minha irmã, estou com bastante saudade de vocês. Adelita novamente aí. A Joseni, que deixou uma mensagem aí, direcionar sem machucar, com certeza, lembrando aí algum posicionamento da nossa irmã Enia nas suas falas. Ó quem apareceu. João. João Arcanjo, meu irmão João, meu você está aí acompanhando tanto no evento que você está, junto na live. Um beijo nesse coração. Abraço, João querido. Olhe, pergunta da nossa querida irmã Eunívia. Enia, querida, como sempre, nos trazendo belas reflexões. Então, no caminho das nossas estações, como reconhecer e agir como nossos instrumentos de evolução? Aceitando. Se a gente for considerar a questão 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber lá os graus evolutivos de cada um. E o nosso desejo é chegar lá nos espíritos bons e perfeitos, né? É o nosso desejo. Mas antes a gente fica lá, fase tal. Se a gente for analisar, tirem hoje que é o dia de domingo, dá uma olhadinha, pega o Livro dos Espíritos na questão 100 e pensa assim, olha, eu estou aqui reencarnada. E tenho marido ou não tenho marido, tenho esposa ou não tenho esposa, optei por ter filhos ou não ter filhos, tenho uma condição boa, uma condição razoável, tenho uma vida de luta ou não, e você faz uma análise do seu estado evolutivo. E vai perguntar assim, olha, as pessoas, como diz Chico Xavier, estamos no lar que merecemos, nas condições que necessitamos, com as pessoas que primamos por evolução.
não vai adiantar entrar no desespero nem na não aceitação. É importante dizer que são todos instrumentos de evolução. Até quando a gente trata da obsessão simples, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a gente vai perceber, quando a gente está persuadido até de um espírito que ainda nos cobra alguma coisa, que a gente chama de obsessores, tem outras pessoas aqui que não são espírita, daquele ser ainda imperfeito, que são escadas de evolução. Então, nada fica perdido. Ninguém é prejudicado em nada. Agora, o nosso olhar pessimista ainda e limitado por causa do corpo físico, que a gente percebe o outro como inimigo, como um rival, como difícil. Mas se a gente perceber e trouxer, no caso aqui em especial em Eunísia, reconhecer e agir com nossos instrumentos de evolução, é aceitar, tira o julgamento, tira a sensação assim, olha, eu entendo isso, mas ele não. Isso é dificílimo para exercitar. Eu falo que eu tenho essa dificuldade também, porque a gente vive com os desafetos também. A gente não só vive com os queridinhos, nem que nos amam, mas existe aqueles que a gente se comprometeu na senda da reencarnação e na senda da nossa evolução, que são instrumentos de evolução para a gente. Então, não vejam aquela pessoa difícil como algo ruim que está acontecendo na sua vida. Ele veio, às vezes, para testar a sua paciência, a indulgência, a sua misericórdia, o seu amor. Olha a grandeza. Tem um espírito que me emociona muito todas as vezes que eu assisto esse filme, e eu peço a você, se tiver alguém desanimado para o servir, falou a caridade no início aí de Agenor, dá uma olhadinha assim, assiste Irmã Dulce. Naquele momento, quando ela vai pedir para os irmãos dela, né? Eu vejo como espírito, não estou vendo religião, estou vendo como espírito já na Terra, atuando com o lado luz, né? O lado dela proativo, o lado do bem, o lado amoroso. E o rapaz vai lá dar uma cusparada a ela. Será que a gente está preparado a receber uma cusparada e não reagir, não ser reativo? Olha a potencialidade desse espírito encarnado. Ela disse assim, não, esse aqui é o meu. Essa cusparada é a minha. Agora, eu gostaria que você me auxiliasse para os meus meninos que estão lá sendo necessitados. E ela estava com um sonho apenas, fazer um hospital para atender pessoas. Pedro, no tormento da culpa dele, ele jamais imaginaria que poderia, no futuro, lá na casa do caminho, atender leprosos, pessoas negadas socialmente, mulheres, crianças, idosos, que ninguém queria à margem. E Pedro, no tormento da sua culpa, ele para refletir o feio que havia nele, né? A sombra que havia nele, e ele coloca como uma coisa positiva. Então, vamos pegar essa carona desses exemplos, que a gente não consegue de uma hora para outra, mas exercitar em poucas pequenas. Eu trabalho com um grupo de autoconhecimento, agora a gente está na fase com o André Peixinho, tem alguns até aqui que participam também. E aí, esses cursos de autoconhecimento têm ajudado muito a gente, porque é uma terapia gratuita, toda semana, o meu é às quartas-feiras, 20 horas, e a gente refletindo a respeito disso, o que é que acontece? O que nos impede, muitas vezes, é aceitar o outro da forma que ele é, porque pensa diferente. Eu fico pensando hoje, aos 52 anos, eu digo assim, meu Deus, quanta infantilidade eu tive, quantos desgastes relacionais por não compreender o outro da forma que era, porque eu queria impor o meu pensar, achando que sabia a doutrina espírita muito mais do que muita gente, achando também que tinha conhecimento muito mais do que muita gente, e era uma extração. E às vezes tem vergonha hoje daquele comportamento. Mas aí eu me acomodo com Paulo, que era Saulo, e que transformou em Paulo uma estação bonita, linda. E disse assim, olha, quando eu era menino, eu pensava que nem menino, sentia que nem menino. Mas agora que eu sou homem, ou seja, eu cresci, a gente evoluiu. E é bom reconhecer isso, não precisa o outro validar. Deixa o outro pensar o que ele quiser. Então, vamos tirar as influências externas, viu? E entender como a própria Eunídia traz aí, reconhecer e agir os nossos instrumentos de evolução. E outro detalhe, todos nós temos capacidades. Precisa identificar o que é que já falo de bem, o que é que eu já faço de ótimo, o que é que eu já faço de proativo, e investe 100% nisso aí, vai. Tira a culpa. Arrependimento. Olha, tem uma coisa que eu gosto de falar muito seriamente.
Se você foi abortista um dia, perdoe-se. Vá fazer outras crianças virem no mundo. Trabalhe com crianças, se autodesafie. Se você traiu, perdoe a si e vai perdoar quem você traiu. E recomeça a não trair. Trata bem. Perdoe a si. Começa uma nova jornada. Se você roubou também um dia, lesou alguém, seja de que nível for também, recomeça. Garante uma guarnição para alguém, paga um curso para enobrecer alguém, porque tudo isso é contado quando a gente retorna para o plano espiritual. O que fez está feito, se enganou a mãe, se usou droga um dia, se você adulterou alguma coisa na sua vida, que isso te atormenta e não te faz deixar se evoluir, perdoe-se e recomeça. Porque Deus não te condena. Jesus também não te condena. E se tem alguma outra pessoa que sente-se como Deus e Jesus, ignore que é uma estação que ela está, porque ela sabe que não é perfeita. Quando Jesus olha para Maria de Magdala, que é lindo o que ele diz, e que não é novidade também, mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ela já foi, mestre, eu também não te condeno, mas ele deu uma virada de chave para ela, que foi de uma expertise fora do comum. E ele diz o quê? Vai e não peques mais. Aí é a estação nova que chega. Aí é a primavera que vai voltar, como diz Amélia Rodrigues. De volta à primavera, a gente precisa fazer sols na nossa vida. E eu que gosto muito de música popular brasileira, eu digo assim para os meus alunos, para os meus pacientes hoje, eu digo assim, ó, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Vamos fazer luz na vida das pessoas. E ser luz também, porque Jesus foi luz em todos os lugares e para com todas as pessoas que ele encontrou. É bem salutar isso. Que maravilha! O que é que a gente pode dizer, senão maravilha? E aí, ó, Alda Bispo te dando bom dia, em especial minha querida Enia. A Joseni chamando independência afetiva, com certeza. Dependência de todo sentido. Sandra Lírio, bom dia para você também, minha irmã. Tem uma pergunta aqui do nosso Gerson. Qual a distância entre compreender e aceitar as ideias do outro? E ele complementa essa pergunta no sentido, quando essas ideias estão em sentido equivocado perante a doutrina. Olha, Kardec foi um catedrático em fazer perguntas, e Gerson é um excelentíssimo em fazer perguntas. Eu acho isso maravilhoso nos grupos, porque tem que ter alguém, né? É necessário, senão dizer amém a tudo não dá. Olha, com relação à doutrina espírita, a gente tem que ter um tato e um manejo psicológico muito grande. Jesus, quando advertiu, ele advertiu em particular. Kardec também afirma que todos nós somos suscetíveis, por isso que grande parte somos médios. Uns ostensivos, mas todos somos médios. A gente sente. É necessário, quando equivocadamente, perante a doutrina, sim, ser advertido para que o outro reverta. Eu já fui advertido em público, sabia? Que eu me empolgo, às vezes eu acho que sei, e aí quando ainda tenho nessa estação ainda de não saber, e eu já fui advertido uma vez em público, eu estava iniciando, em 1987, lá na minha casa, um senhor maravilhoso chamado Raimundo Matos, eu falo, porque ele já está desencarnando, mas ele sabe que a gente conversou isso, e eu fiquei paralisada, né? E eu falando da cicuta, e era uma coisa assim equivocada, eu achava que era injeção quando eu estava começando, e aí ele me deu uma lição do que era isso, e foi bom que não deixou o público equivocado, mas em compensação ele quase destruía a minha carreira. Eu falo carreira porque eu sou professora, faço palestra com outros temas profissionais, e ele teria destruído a minha forma de pregar, uma coisa que eu amo por aí afora, no meio de pregar e da doutrina espírita. Eu auxilio e fico com o Evangelho segundo o Espiritismo para advertir, chame em particular. Porque em público a gente não sabe a história que o outro teve. Se ele vier com um preconceito, ou foi uma pessoa discriminada, cheia de preconceito, com complexo de inferioridade, e aí se vem advertir publicamente, agora se for num grupo que a maturidade e as condições de intimidade como família abrir espaços para que você possa dialogar com outros e dizer assim, olha, isso é um equívoco, porque está lá no livro dos Espíritos assim, tem uma visão, porque na doutrina espírita tem muito pensares.
Pensa assim Emmanuel, pensa assim André Luiz, pensa assim Leon Denis, pensa Herculano Pires, mas a essência, por que eu gosto do Livro dos Espíritos? Porque ele é nascente. Como ele é a fonte de nascente, vai lá e ajusta e entende que é estação também. Mas é necessário a gente fazer de forma como gostaríamos que fizesse conosco, sentindo que o outro é humano, tocando uma outra alma humana, para que a gente possa entender a grandiosidade. E a diferença, pegando a carona aqui de Gerson, compreender e aceitar as ideias do outro, assim, olha, quando eu compreendo, eu sei que ele é um equivocado. No caso aqui, trazendo esse coisa, eu sei que, olha, essa pessoa, olha o mental dela, o modelo mental, ela ainda não conhece muita doutrina, ou ela não tem a profundidade que eu tenho em determinado assunto, né? Eu tenho o que eu falo à pessoa, viu? Ela não tem ainda a destreza desse conhecimento mais ampliado, aí é a compreensão. Depois passa por um processo de você aceitar o que não, de fato, eu vou compreender e aceitar que ela é uma pessoa que tem uma certa limitação de conhecimento. E aí a gente sai dessa condição do pensar, que é compreender, e aceitar, de fato, a situação como limitada. Isso é estação. Porque se a gente for juiz de todo mundo, o que vai acontecer? Você vai ficar tão projetado para o outro que vai estar esquecendo de se fazer sol. Porque a gente, às vezes, o que incomoda muito no outro é porque a gente está sintonizado muito com o outro. E com o outro. Olha o que Freud fala. Né? Freud diz assim, quanto mais eu falo de Pedro, mais eu conheço de Pedro do que de João. Porque a gente está tão focado no outro, a gente acaba de esquecer de olhar para a gente mesmo. Então, assim, que as estações do outro não seja um dispersamento daquilo que eu quero chegar. Eu sofria muita influência externa. Vou fazer um réu confesso aqui, nacional, né? Mundial, né? YouTube. Eu sofria muita influência do outro, que meu pai dizia assim, ó, não dê o que falar, seja uma pessoa decente, porque as pessoas pobrezinhas não podem dar o que falar, seja uma menina comportada. Você que questiona muito, não questione muito não, o pessoal não achar que você é chata, antipática, sente com as perninhas fechadas, seja educada, seja fina. E eu dizia assim, mas todo mundo me maltrata, diz que eu era da escola, né? Porque eu era uma menina criada sem mãe. E eu não fui criada sem mãe. Minha mãe que faleceu aos 10 anos, e uma menina de 10 anos para compreender, olha meu estado. Era uma menina de 10, sacrificada por uma comunidade escolar toda, que olhava para a gente como piedade. Não. E preconceito. Não anda com os filhos de Fernando Leal, não, porque eles são filhos criados sem mãe. Como filhos criados sem mãe na minha geração, certo? De 1970 e depois 80, que foi aos 10 anos, era como se fosse algo ruim. E isso me atormentava. Por que é que eu fazia? Meu lado sombra atuava. Vôlei, as maiores sacadas de violência era minha. Baleado, a maior sacada de violência era aquela que a mãe não queria que andasse. Eu agia como Pedro. Ciumento, agressivo e violento. Mas conhecer Jesus vai maleando, as palavras vão maleando, a gente vai conhecendo outras pessoas que vão acolhendo. Então, assim, quando a gente está muito projetado para fora e para as influências do outro, tira o nosso eixo, a gente sai da regulação emocional e vai para o automático que o corpo está acostumado a fazer, que as sinapses estão acostumadas. O que é que o doutor Leandoli, ele fala? As cicatrizes neurais que a gente repete. Quanto mais a gente repete um comportamento, os nossos neurônios também vão ficando acostumados. Mas quando a gente começa a fazer movimentos diferenciados, olha as pesquisas de Parkinson, olha as novas pesquisas que estão aí. Quando você muda a sua forma de agir, muda o seu comportamento, muda o seu pensar, você vai também produzindo células novas. A mente é tudo, né? Mente sã, corpo sã. Eu espero ter respondido a Gerson, porque ele é muito exigente, viu? Tenho certeza, Enia, que você respondeu de forma muito amorosa ao questionamento. Tenho certeza que ele também vai ter a indulgência de entender a resposta. Para finalizar, nossa irmã Sirlene. Estações difíceis pedem a força motriz da fé e do movimento de mudança de sintonia. Como libertar da mente condicionada a limitações dogmáticas para aceitar e transmutar as dores de forma efetiva?
pergunta maravilhosa da Sirlene, e tenho certeza que nossa irmã Enia também vai dar essa resposta de forma muito eficaz. Silene, é um estar. Todo mundo tem o seu momento de depressão. Ou se não, de estado de vibração baixa. Eu prefiro chamar assim, espiritualizando a linguagem. Quem aqui não tem seus dias de luto? Vocês acreditam que tem dia que não dá vontade de levantar da cama? E pode fazer, às vezes, 10, 20 orações, 30 orações. Existe o dia de luto. E é necessário também entender o corpo, como funciona. Quando a mente está condicionada, porque a condicionada é a palavra muito bem empregada, não é isso? Quando ela está acostumada a uma certa crença, e aí alguns autores da neurociência chamam isso de crença limitante, os trabalhadores também da programação neurolinguística chamam de crença limitante, é você começar a preencher-se de um novo olhar, sem corromper os seus princípios e seus valores. Porque quando a gente vem de crenças assim, olha, não dá o que falar, olha, se eu comer laranja ou se eu chupar manga com leite, vai me fazer mal. Ah, se eu sentar num lugar quente, o fluxo menstrual vai aumentar. São crenças. E aí, quando o seu corpo e sua mente está condicionada a isso, automaticamente vai ter uma reação. Porque a fé é o que você acredita, era um princípio que foi condicionado. Ele só muda quando novos conhecimentos chegam. Eu vou pegar até uma apropriação de Piaget e dizer assim, ó, primeiro é desorganização, depois vem acomodação. Primeiro a gente desequilibra quando é uma coisa nova. Eu lembro que eu passei por um desequilíbrio muito grande. Eu vim de raízes católicas, depois virei espiritualista. Passei por tudo que vocês possam imaginar, mas não me respondia. Porque na minha família, eu aos 12 anos, eu questionava. Por que na minha família, minha mãe faleceu com 45 anos, depois meu irmão faleceu atropelado saindo da USP, e teve um traumatismo craniano aos 22 anos. Por que depois de 1 ano e 3 meses, ou de 3 meses, um irmão meu morreu afogado aos 16 anos? Porque uma irmã minha, aos 25 anos, também morreu, teve uma dor no braço, foi para o hospital e morreu. E eu perguntava aos 12 anos, que negócio é esse? Que Deus ingrato é esse? Que deixa a gente com um pai, certo? Que era muito mais bom vivante que um pai, respeitando toda a memória grata que eu tenho de ele não ter me abortado, nem minha mãe. E eu questionava isso. E eu fui para todos os lugares que você possa imaginar e ninguém me respondia. Isso é obra de Deus, foi Deus que quis assim, você é uma menina boa e tal. E isso foi um tormento, Sirlene, para poder entender. Em 1987, eu tive o maior quebra de paradigma na minha vida, porque a vida toda acreditei na ressurreição. E quando eu cheguei em 1987, no Centro Espírita daqui de Muritiba, tinha a Semana Espírita, que eu não sabia nem o que era isso, mas eu não queria nem ouvir falar na palavra espírita, porque eu era tão atormentada com essas coisas da minha casa, eu não ficava nem na casa sozinha, porque a minha casa cheirava morte, solidão e abandono. E eu ficava desesperada com isso. Me casei, voltei para Muritiba, e meu esposo disse assim, hoje eu vou na doutrina espírita. Se você quiser ir, vá. E ele já era Rosa Cruz, praticava meditação e trabalhava com as experiências de emancipação da alma, né? E eu achava aquilo uma loucura. Esse homem é louco. Um homem tão inteligente. Uma pessoa tão boa com essas maluquices aí, pensando nesse negócio de sair do corpo, vamos nos encontrar no astral e tal. Era uma loucura. A minha estação era limitada para compreender e sair. E essa estação necessária que eu passei, dessa ignorância das coisas espirituais e da imortalidade da alma, foi salutar para mim. Porque quando ela veio plena de respostas. E aí eu assisti uma palestra que era assim, imortalidade da alma e escala espírita, da questão 100 lá no Livro dos Espíritos, eu falei há pouco para vocês. E quando eu cheguei lá, que eu vi, eu disse assim, meu Deus, naquela noite eu ressuscitei todos os mortos que eu sentia falta, inclusive a falta da minha mãe. Aquela foi a noite mais feliz de outubro de 1987, de 97, quando eu disse, meu Deus, não é ressurreição, é reencarnação. Como é isso? Meu Deus, a minha mãe pode me ouvir. Se eu fizer as preces para ela, as flores que eu mando para ela, ela vê.
E as flores eram com a Angélica, que lembrava a memória da minha mãe. Essa Sorriso de Maria. Quem é do interior sabe disso aí tudo. E aí eu fiquei tão deslumbrada. Meu irmão querido, que morreu, que eu amava, meu irmão preferido, tenho 10 irmãos, mas era o mais preferido, Toninho, me ensinava matemática. E aí eu fiquei numa felicidade, eu não dormi de euforia. E fui lá, Senhor, esse Raimundo Marco foi meu orientador espiritual encarnado. Seu Raimundo, me diz aí, não é ressurreição? Ele disse, não. Como é que eu faço para entender essas coisas? Ah, dona, espera ainda que eu vou aqui na biblioteca pegar um livro. Eu digo, não, mas eu quero um livro demorado, que vai ser essas coisas, eu nunca li a respeito disso, eu preciso estudar. Ele disse, a senhora é professora? Eu digo, às vezes, aqui mesmo eu não sou, que eu não estou fazendo nada, eu voltei para cá, estou aqui deprimida, que vim por essa cidade fantasma, né? Brinquei assim com a minha cidade. E aí ele pegou e fez assim, dona, não tem um livro aqui. Como tá na Semana Espírita, tá exposto lá. Eu digo, não tem nada para vender, não? Não tem o Livro dos Espíritos. Eu digo, qual é o livro que tem? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí uma senhora foi lá dentro, eu ia levar esse, mas acho que você está querendo, mas pode levar, que eu ia pegar para dar de presente a alguém. Naquela noite, foi a noite que eu quebrei todos os paradigmas e me senti uma pessoa tão imunda, prepotente, materialista, porque quando minha mãe faleceu, e de tantos nãos na vida, eu fiquei de 15 anos até os 26 anos materialista. Eu só acreditava no que o dinheiro comprava, porque a minha história e a vida tinha me feito assim. Então é necessário a gente entender que são estações. E eu achava que naquela época, se eu saísse de estar limitada a apenas a ter, o ser não teria vindo. E quando a doutrina chegou, ela chegou por um viés muito suave e depois de muita desregulação emocional, porque mexeu comigo, aquilo que eu achava que era muito natural, como ouvir os espíritos, que eu achava que era normal, o pensamento meu, como sentir presenças, eu achava que era muito natural. Quando eu aprendi a dar nomes nessas coisas, olha a compreensão, quando eu aprendi a dar nomes, o comportamento foi mudando. Aí eu fiquei mais cautelosa, mas eu encontrei orientadores encarnados, responsáveis, e teve uma coisa muito salutar que eu fiz comigo. Não fui para as reuniões mediúnicas quando eu não compreendi como era que funcionava todo o mecanismo. Então, assim, como a gente libertar a nossa mente condicionada, essas limitações dogmáticas, é a gente não querer ficar provando nada aos dirigentes espíritas, aos coordenadores, monitores de grupo, aqueles que também têm uma outra religião e acham que a sua não é cristã, ou qualquer coisa assim. Seja a exemplificação dessas coisas. A gente não violenta a consciência de ninguém. Então, libertar é você começar a experimentar sem sofrer aquilo que o outro acha como verdade. Não queira provar ao outro que você é bom. Tenha ações boas. Não queira provar ao outro que você conhece. Apenas faça aquilo como naturalizado. Tem uma discussão muito boa agora, principalmente no campo da mediunidade, é que a gente retome ao princípio, naturalizar a mediunidade. Olha que coisa, os espíritos com novos pensares, da gente naturalizar, porque se colocou a mediunidade como esse fenômeno fora do comum e que é um processo natural. E que não precisa muitas vezes nem estar em reuniões mediúnicas, nem dentro dos centros espíritas. É você sendo. É você sendo. Tem pessoas que eu lido com muitas pessoas de outras religiões, né? Muitas. E meus campos de trabalho são muitos assim voltados para outras pessoas que não comungam religiosamente. Mas assim, o respeito é tão grande que a minha linguagem é Deus e Jesus. As particularidades das outras crenças, como a comunicabilidade dos espíritos e a própria reencarnação, não precisa ferir a relação, mas o bem é que está. É ser probo, bom, não criticar o outro, mas aceitar da forma que ele é. Isso é uma forma da gente estar convivendo melhor com o outro, que é o principal. Olha que Chico sempre fala, né? Quando você está lá com o outro, por mais que você leia os comportamentos, por mais que você veja e sinta outras vibrações, mas é a forma que ele quer se apresentar para você. E o demais que você viu, fica para você. É mais uma estação que você observou da janela e que ela passou. É que nem o desabrochar da criança para a adolescência. A adolescência é um período inquieto. É muito hormônio.
É muita modificação, é muita incerteza. Daqui a pouco o jovem adulto chega e daqui a pouco o homem de bem ou a mulher de bem, ou o delinquente ou o transviado também, ele vai acabar aparecendo. E aí todos despertarão. O bom é isso, que todos nós despertaremos. Verdade. Agenor, a palavra é sua. Ok, meu irmão. Ênia, querida, manhã de domingo maravilhosa, né? Casa de Renovação, irmão Ramon, agradece por essa manhã. E espero que tenha tempo para lhe convidar mais vezes, né? Que sua agenda tenha Não, espaço agenda tranquila. Tudo é organização. Tudo é tem organização. espaço você é bem cotada, bem requisitada. E a vocês, meus queridos irmãos e irmãs que participaram desta manhã de luz, de esclarecimento, nós também agradecemos a todos vocês, a você, meu querido Sinho, parabenizando a minha pessoa, a Ênia, a Rogério, por esta manhã de aprendizado, verdade. Um abraço, querido. Breve estaremos no grupo de estudo reunidos novamente, viu? E, infelizmente, acabou, né? Tudo tem um tempo, é estação. Uma estação maravilhosa que tem que terminar, porque tudo tem que ter princípio, tem fim. Então, Ênia, sinta-se abraçada e espero que meus amigos e meus irmãos, esse casal 20, não me puxe as orelhas, que eu tenha correspondido Foi dentro tranquilo, das... foi ótimo. Que maravilha, Agenor. Você foi um mestre de cerimônia, anfitrião da nossa casa, para nossa irmã Ênia. Eu que tenho que agradecer a você. Muito obrigado. Porque meu irmão João, espero que esteja realmente participando desse trabalho e tenha gostado, porque foi uma manhã maravilhosa. Então, Ênia, leve um abraço pessoal e do grupo da Fraternidade e casa, trabalho. da Casa Renovação Ramon, a Fraternidade de Trabalho. Lembranças a todos, né? Então, sinta-se abraçada, querida irmã, querido irmão Rogério, que eu tenho tanta estima e consideração, e ele sabe disso. Nós só temos que agradecer por essa manhã maravilhosa. E aí, para explorar um pouco mais você, Ênia, nós vamos solicitar que você faça a nossa prece de encerramento. Um Isso, abraço. vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer de coração esse momento que me renova. O primeiro que fala é o primeiro a aprender, é o Correto. primeiro a iluminar a alma. E eu agradeço por me autoescutar. E eu gostaria também de exercitar isso, principalmente para aqueles que me ouvem e que convivem comigo. Porque o exemplo é o maior desafio daquilo que se fala. Falar é muito fácil. Agora, vivenciar é que valida, de fato, todos esses conhecimentos que tem. Não mais a gente só agradecer por tudo, até mesmo pelos momentos de intempérie. Jesus, estamos aqui, a teu dispor, emprestando os nossos corpos físicos para que tu opere os milagres, emprestando também as nossas mentes para que tu trate, cultue, melhore, implante, renove. Estamos abertos para poder tu operar milagre nas nossas vidas. Esse milagre que tem nome de autoconhecimento, de aceitação, de esforço, de vontade, como tu mesmo fala. É necessário que tenhamos esse esforço no nosso dia a dia. Nos faz bons instrumentos, Senhor Jesus. Instrumento do lar, sim, que divide os espaços com o outro. Instrumentos no campo profissional, que nós possamos ser referenciais de caridade, de amor, de acolhimento, não como perfeição, mas como transuentes da reencarnação dessa existência. Nos faz também, Senhor Jesus, melhores, para que o nosso verbo não seja o ofender, mas seja acolher, compreender, aceitar, e nesse universo diverso nós passarmos como mãos, como colo, como um ombro que acolhe aqueles desesperados ou aqueles que já confiantes em nós dividem os seus segredos mais ínfimos da existência. Cuida de todas as crianças na terra, Senhor Jesus.
que vem nessa velocidade, nesse desejo de compartilhar conosco os novos conhecimentos aprendidos no plano espiritual. Que sejamos mães e pais, avós, tias, pais emprestados, adotados dessas crianças, para que tenhamos sabedoria para educá-los. Que os nossos jovens também sejam atenuados nas suas desesperanças, compreendendo a velocidade dos hormônios nos seus corpos, para que eles evitem se automutilarem e apenas entendam que é uma estação de inquietação e de insegurança. Que os nossos idosos também, Senhor, sejam amparados, que vejam a diabetes, a hipertensão, o seu coração, como doenças reguladoras e emocionais. Que compreendam, primeiro, de que é necessário parar o corpo para que o espírito se veja e se reconheça. Cuida de todos os seres da terra, os que têm mandato, os que não têm mandato, todos aqueles que têm a missão ou são missionários, mas somos transuentes daqui do planeta Terra para fazermos evoluir e transformar. Cuida das casas espíritas para que elas se harmonizem com seus corpos e com seus grupos num grau altíssimo para receber aqueles que estão desanimados, entristecidos, buscando alento, buscando cuidado, que seja de fato um laboratório de estudo, de saúde, de crescimento espiritual, mas sobretudo de libertação. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nossos familiares. Cuida de nossa parentela que por hora sofre nos hospitais, que por hora sofre nos recônditos do seu ser, na depressão, na ansiedade ou até mesmo na ideação suicida. Ampara todos aqueles ceareiros que já trabalham no bem, que pedem perdão, que se arrependeram e que já repararam, arregaçando a manga, colocando a semente em boa terra, fazendo 100 por 1000. Cuida das nossas casas espirituais, cuida de nossos dirigentes da Federação Espírita, dos conselhos regionais, da nossa irmã Cristina, cuida de todos os dirigentes das casas espíritas do CR2. Apenas te agradecemos. E que as estações difíceis nós possamos saber que elas passarão, porque tudo passa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre. Só gratidão. A paz do Cristo seja com todos nós. Assim seja, minha irmã. Seja, meus queridos irmãos, muito obrigado e que tenhamos um domingo de muita paz. E assim damos por encerrada a nossa live domingueira, nosso ciclo de palestras, nessas estações necessárias com a nossa irmã Enia. Um abraço fraternal a todos. Meu irmão Agenor. Obrigada. Gratidão. Missão cumprida. Missão cumprida. Encerramos o nosso link agora para todos vocês.